Evangelho, sexta-feira da sétima semana do tempo pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comerem perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro então ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. E respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da sétima semana do tempo pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos entrega o 21º capítulo do Evangelho de São João. Estamos próximo à conclusão do tempo pascal, e também hoje a liturgia nos traz os textos conclusivos do Evangelho de São João, com um diálogo entre Jesus e São Pedro, junto ao mar de Tiberíades, na Galiléia. Hoje a Igreja também celebra, nesse mês de junho, mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, a sua primeira sexta-feira do mês. E nós temos a grande devoção ao Sagrado Coração de Jesus pela primeira sexta-feira do mês. Também no dia de hoje temos 2 memórias facultativas, a de São Norberto e de São Marcelino Champagnat. Um santo monge e um santo sacerdote que vão entregar suas vidas por amor a Cristo, para fazê-lo amado entre os homens, conhecido. Mas a marca de ambos os sacerdotes, seja do monge Norberto como do sacerdote Champagnat, está exatamente no fato de que amaram Jesus de todo o coração e, amando, foram conduzidos por Ele. Jesus hoje no Evangelho pergunta 3 vezes a Pedro se Pedro ama. E diante da resposta de amor de Pedro, Jesus lhe dá a ordem sobre a sua vida. Me amas? Apacenta minhas ovelhas. Me amas? Apacenta minhas ovelhas. Quanto maior o nosso amor pelo Senhor, mais o Senhor nos confiará o cuidado de seu rebanho. Em nenhum momento Jesus outorga esse cuidado a Pedro pelo simples fato de que ele quer que seja assim. Ele cuida de Pedro, ele ensina Pedro, ele suporta a fraqueza de Pedro, ele perdoa Pedro, ele ama Pedro e ensina Pedro a amá-lo. E então lhe diz: apacenta minhas ovelhas. Toda a relação de amor e de cuidado de Jesus para com o seu apóstolo
ela é condição para que Jesus possa entregar a ele o mandato de cuidar de suas ovelhas. Jesus sempre quer renovar o nosso vínculo de amor com ele. Ele sempre vem ao nosso encontro para poder entregar-nos novamente a plenitude do seu amor, a fim de que o nosso coração possa permanecer unido ao dele e dessa forma nós possamos ser enviados para cumprir a missão de amar nossos irmãos e nossas irmãs. Assim foi na vida de São Norberto. O Senhor o chamou sempre mais para junto de si, até o dia em que Norberto toma a decisão de tudo deixar para seguir Jesus e deixando a cavalaria, deixando a família que tinha um título nobilitário muito importante na região da Alemanha. Naqueles idos do 1114, ele segue em direção ao que o Senhor lhe chamava. E sendo ordenado sacerdote, começa um percurso de vida que vai levá-lo até o lugar onde ele se recolherá com os seus irmãos e dará início àquela que é a família que nós conhecemos dos cônegos regulares premostratenses, que vestem um hábito branco, seguem a regra de Santo Agostinho e buscam viver uma vida austera por amor a Cristo, pela santificação do mundo em favor da salvação dos homens. Depois, conduzirá uma inteira vida de entrega e zelo pela evangelização da atual Bélgica, Alemanha e França. Será ordenado bispo em 1126 e posteriormente partirá em 1134. Da mesma forma, São Marcelino Champagnat foi chamado pelo Senhor, ele que era o mais novo dos filhos, de 10 filhos, o mais novinho. Sua mãe e sua tia o educam na caridade cristã e na grande devoção a Nossa Senhora. E quando São Marcelino vai para o Seminário Maior de Lyon, ali descobre, junto com outros companheiros, uma ardorosa vocação na devoção a Nossa Senhora e percebem que é um momento de criar aquilo que vão chamar Sociedade de Maria. E a partir dali se empenharão na assistência aos jovens que estão abandonados naquele período posterior à Revolução Francesa e cuidando de um jovem particularmente, moribundo aos 17 anos, São Marcelino percebe o quanto era urgente, pois como poderia um jovem concluir a sua vida sem conhecer Cristo Jesus e o amor da Santa Mãe de Deus que nos leva até Ele. Pelas mãos de Maria, aquele jovem sacerdote foi levado até esse rapaz. Pelas mãos de Maria, muitos rapazes seriam levados até ele e ele iria ser levado até muitos corações, para que fossem salvos da danação eterna e da condenação por não conhecerem e rejeitarem a Cristo. E desse modo vai empenhar sua vida completamente nesse apostolado. Será caluniado, diversas difamações contra ele tentarão de muitos modos impedir que essa missão aconteça. Mas como o Senhor disse ontem a São Paulo, o Senhor dirá a São Marcelino também: coragem, permaneça de pé, tem confiança em mim. E vai conduzi-lo pelas mãos de Maria, gerando a grande família dos irmãos maristas. E aos 51 anos ele parte, morreu jovem, mas consolidou uma obra que ainda hoje leva muitos jovens ao encontro do Senhor. Ambos foram grandes apóstolos
do coração de Jesus, pois ardia em seus corações o desejo de vê-lo amado, de vê-lo glorificado, de vê-lo honrado pela conversão de muitos corações, por aqueles que cantarão: grande é o Senhor, misericordioso e bondoso é o nosso Deus. Por muitos que conheceram seu amor e que, conhecendo, jamais o abandonaram. Vai escrever o santo patriarca armeno San Narcés. Ele escreve as seguintes palavras falando sobre o encontro de Jesus e Pedro no dia de hoje. Por 3 vezes seguidas, pela palavra do amor, pela interrogação após a refeição, a tripla negação do apóstolo Pedro: tu curaste, ó bom Jesus. Em mim, mesmo quando interrogado 1000 vezes, não aparecem sequer parcelas de bem. Cura tu, ó Senhor, a chaga da ferida e aplica-lhe um unguento profundo, a fim de que eu seja trespassado pelo teu amor e possa ser curado por ti. E para que o meu coração te abrace, ó bom Jesus, tal como cantava o sábio, no amor da noiva pelo esposo eu possa encontrar-me. Dirige-me tal como ele fez, para que eu possa seguir-te até o céu, ó meu Jesus. Embora tal coisa seja impossível para mim, mas eu sei que para ti nada há de ser impossível. Faça-me amar, ó meu bom Jesus, com o amor do teu coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos nossos santos irmãos Norberto, Narcés e São Marcelino Champagnat, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E na nossa sequência dos dias da novena de Pentecostes, que está se completando amanhã, invoquemos o Divino Espírito Santo sobre nós, dizendo: vinde, ó Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Sagrado coração de Jesus, nós confiamos em vós.